E ele negou essa história de que ele tenha tapado o ouvido saindo do jogo do Santos. O que aconteceu foi o seguinte, eu sofri uma falta muito dura e eu não posso virar pra ele e falar, por favor, Wilton, pelo amor de Deus. O que aconteceu foi o seguinte, eu sofri uma falta muito dura e eu não posso virar pra ele e falar, por favor, Wilton, pelo amor de Deus, pô, dá licença, dá cartão amarelo pra ele. A gente tá no jogo, a gente tá querendo ganhar, estamos vindo de um jogo muito difícil, estamos precisando da vitória. Não tem como a gente separar o calor do jogo com a razão. Aqui dentro do campo as coisas são assim. É difícil você ver algum jogador tão calmo, ai, por favor, não tem como fazer isso. Então, eu concordo que nós não podemos falar com ele dessa forma, mas ele também tem que entender a gente. A gente não tem coração de gelo. Então, ele pegou, me deu um cartão, sabe o que acontece? Eu fico fora do próximo jogo e ele continua apitando. Do Santos. Quando acabou o jogo, o Neymar saiu e, para sair de campo e pegar esse túnel, você passa bem embaixo da arquibancada onde fica a organizada do Santos, onde ficam as organizadas, né? A torcida jovem, que é a maior organizada, e a sangue jovem. Quando o Neymar faz esse trajeto, ele se aproxima da arquibancada, ele põe os dois dedos, né, nas orelhas ali. Olha lá, ó, ele tapa os ouvidos e vai para dentro do vestiário. Tá ali o Léo até, né? O Léo o de óculos ali, que é o responsável pela transição da base para o profissional, campeão brasileiro pelo Santos em 2002, está ali do ladinho. Então essa é a imagem. Isso está rodando pra caramba em rede social, tem muita gente já debatendo essa imagem. O Neymar, isso significa o quê? Ele não querendo ouvir ali as críticas, tentando se preservar nesse momento. Que leitura que vocês fazem dessa cena? Eu acho que ali o gesto corporal, né, ele dá um miguezinho ali, como se estivesse dando uma coçada no ouvido, mas ele tá lá Memphis ali, fazendo o não tô ouvindo, com a cabeça baixa, porque assim, de fato, né, ele poderia ter feito o gol da vitória do jogo, e termina que aquele gol perdido cobra um preço muito caro logo depois. Não foi um jogo tão bom quanto o que ele fez contra o Atlético, por exemplo. Foi um jogo nesse ponto abaixo, mas um jogo de dinâmica em que ele tentou e teve a bola do jogo. E aí ele não conseguiu fazer o gol da vitória e o time ainda acaba perdendo. Então, assim, de fato, o roteiro, particularmente para ele, é muito cruel. Eu sou sujeito homem, eu assumo quando eu erro. Eu acabei de falar diretamente com o Neymar, tá? E ele negou essa história de que ele tenha tapado o ouvido saindo do jogo do Santos, da derrota do Santos para o Fluminense na Vila Belmiro. Eu perguntei, é verdade que você tá desmentindo essa história? Porque eu mesmo postei, eu falei para ele que eu postei. Porque eu não tenho o rabo preso, eu sou um cara sincero pra caramba. E ele deixou claro, claro que eu não tapei o ouvido. Isso é sacanagem. E ele deixou claro que ele tá de saco cheio de algumas sacanagens que acontecem com ele. A mídia muitas vezes noticia realmente com muito peso coisas contra o Neymar, e eu mesmo falo isso aqui, e a gente sabe por quê. Porque o Neymar não fica babando o ovo dessa imprensa, porque o Neymar tem uma ideologia diferente da grande maioria dessa imprensa. Então, eu tô aqui, tá, deixando claro que eu errei, eu postei aqui no meu Instagram, o Neymar afirma, ele não saiu tapando o ouvido. Ele coçou a orelha ali, ele coçou o ouvido de acordo com o que ele próprio me falou. Então, se ele tá falando, se ele deu esse posicionamento pra mim diretamente, eu não sou covarde. Tô aqui deixando claro que, de acordo com o Neymar, não teve negócio de tapar o ouvido para não escutar as ofensas da torcida do Santos. Gostaria eu que o resto da imprensa também não fosse covarde. Também se posicionasse e falasse, ó, desculpa, estamos errados. Porque se o Neymar se posicionou e deixou clara a versão dele, não tem o que falar sobre isso.